Quando se fala de jogos clássicos, geralmente os que vêm na cabeça são Super Mario, Sonic, Mortal Kombat e Donkey Kong. A história do gorilão de gravata não começou exatamente nesse jogo, mas em outro, como o antagonista de Jumpman, um clássico dos arcades. Lá o objetivo é a conquista! Na verdade não, você tem que resgatar a mocinha enquanto dá uns pulão muito louco. Parece até bem com isso. E no final de tudo derrota o gorilão. Em 94 foi lançado Donkey Kong Country, um clássico do Super Nintendo. Eu tô repetindo pra caramba isso, né? Tendo os gráficos inovadores pra época, lá os personagens eram 3D. E é claro, também tinha o uso do famoso Mode 7 em algumas fases, que deixava a parada muito mais maneira. Além, é claro, da trilha sonora, que era um chuchu. E aí provavelmente você vai perguntar, mas pô, então, já que o jogo é legal, é só isso? Acabou a review? Claro que não, né, velho? Não vai ser o Donkey Kong de Super Nintendo, senão o vídeo ia ser só eu puxando o saco do jogo. Tem que ter pelo menos uma coisinha ruim pra gente falar. Não no caso, mas vocês entenderam. Portanto, a review de hoje não vai ser de Donkey Kong Country para Super Nintendo, mas sim Donkey Kong Country Advance, o Game Boy Advance. Tá legal, a review vai ser basicamente uma comparação entre as duas versões, ok? Além do som, a tela de título já é algo bem diferente. Agora temos o Time Attack, que basicamente é uma speedrun antes da speedrun nascer. Também tem até a opção de jogar alguns minigames se tu quiser, mas eu falo deles depois. Na versão de SNES não existe uma história de filme. Tendo em mente que antes nem todos os jogos tinham uma lore complexa. A maioria só queria que tu se divertisse. E se tinha alguma história era bem bobinha, afinal o público-alvo eram crianças, né? A única cutscene, entre aspas, que tem no jogo era basicamente o DK chegando numa caverna e vendo que a sua montanha de bananas foi roubada. Então ele decide embarcar numa aventura épica na ilha de Kong, que surpreendentemente é o rosto dele. O ego tá bem alto, né? É tipo se o Silvio Santos morasse numa casa com o formato do rosto dele. Já no Game Boy tem a historinha. Continua sendo besta, mas tem, então acho que já é um ponto garantido. Aqui o DK fala pro sobrinho dele, o Didi, que a próxima... Nossa, esse Didi ficou meio esquisito hoje em dia, né? Que a próxima parte do treinamento heróico dele é tomar conta da banana. Mas que droga de treinamento é esse, velho? Mas sendo um rapaz muito obediente, o Didi vai lá e repara bem. Até entrar uns caras maus, enviados pelo terrível King K. Rool. Agora cabe a DK e Didi a missão de recuperar as bananas e mandar esse jacaré direto para a lagoa de onde ele saiu. Mas é óbvio que vocês não estão aqui pela história, mas sim pela gameplay, né não? E ao que eu pude notar, as diferenças não são tão gritantes assim, em comparação com a versão de SNES, é claro. Por ser um portátil, você precisa se acostumar com a forma de controlar os personagens. Por sorte, o DK não é tão complicado assim. No botão A, o gorila pula, no B ele dá uma de sonho que mete um spin dash, e se tu segurar o botão enquanto anda, ele corre. Além de que o botão R funciona como um B, o que só jogando tu entende como isso é uma mão na roda. Até aqui os controles estão bem legais, mas agora a gente vai falar dos gráficos. É claro que eles são bem diferentes da versão de SNES. Pelo fato do Game Boy ter mais bits, ele deveria ter um gráfico mais bonito, né não? Então, não tem. Pode ser frescura minha, mas a versão de SNES é linda demais. Talvez pelo fato da telinha do Game Boy ser tão pequena, eles não conseguiram fazer uma mágica para deixar o jogo mais bonito. Não me leva a mal. Não tô dizendo que o Game Boy não tem jogo que parece uma obra de arte, mas não é o caso do DK. Eu tenho um grande problema com esse porte de SNES aqui pro Game Boy. Por algum motivo, os desenvolvedores devem ter achado que todas as crianças tinham algum problema com os olhos. Por que cargas d'água eles deixam a tela tão clara? Parece que caiu um balde de tinta branca no Mario. É tudo muito saturado, e aqui o DK então tem uma fase que se passa embaixo d'água. Além de ser tudo estupidamente claro, a tela é muito pequena, então não consigo nem ver o que tem ao meu redor. Aí eu acabo tomando hit de graça, né? Mas tudo bem, os gráficos não são aquelas maravilhas, mas também não são tão feios, né? Bem, eles são mais pixelados, é claro, mas não são a pior coisa do mundo. Mas eu ainda acho que a versão de SNES parece ter um 3D muito mais bonito. Não é uma competição, mas se fosse, o Super Nintendo ganhava mais um ponto, né? Mas agora falando da música, não, com a música eles não podem falhar. DK é conhecido justamente pelas músicas muito boas. E se tem bons ouvidos, tu deve ter notado que eu fiquei alternando entre as versões aqui no vídeo. Isso porque tem uma característica muito interessante nesse porte. Dá a impressão de que tá faltando alguns instrumentos. Claro, né, que por ser um portátil ele não tem tanta memória para colocar muitas músicas pesadas. E eu tenho pra mim que o chip de som do Game Boy não era tão poderoso assim. Ou, sabe, talvez os desenvolvedores não souberam usar ele. Mas fica só com esse exemplo aí.
Deu pra perceber? O som não é tão claro no portátil, mas isso a gente consegue até relevar, é tudo uma questão de saber usar o console. Tem algumas músicas que ficam melhores em consoles diferentes e outras não. Beleza, até agora só o que eu fiz foi puxar o saco da versão do Super Nintendo como se ela fosse a oitava maravilha do mundo. Mas não é bem verdade, nada é perfeito, pequenos gafanhotos. A versão original tem coisas bastante irritantes. Primeiramente, pra mim, a dificuldade dela. Ela escala rápido pra cacemba. Pra tu ter uma ideia, no segundo mapa já tá ficando praticamente impossível. A fase dos carrinhos é uma desgraça na minha vida até hoje, velho. Eu imagino que antes era extremamente mais difícil, já que agora a gente tem até o save state pra ajudar. Ou seja, quem passava isso na raça era um mestre, o fodão. E falando neles, você só pode salvar nas barraquinhas da Candy. O que não sai da minha cabeça é que parece mais um Donkey Kong vestido de mulher, velho. Então se tu passar por uma fase muito difícil e tiver que desligar o console, você tá na bosta. Tu vai ter que jogar até chegar na Candy de novo. E não é como se os desenvolvedores não quisessem facilitar pro gamer. Mas como agora dava pra salvar o progresso, eles meio que se soltaram demais, sabe? Já no port pro Game Boy, não existe esse problema. Dá pra salvar em qualquer lugar, o que dá uma facilitada e torna as barraquinhas da Candy meio inúteis, né? Mas tudo bem. É uma pena, mas sacrifício tem que ser feito. E se for pra escolher um, que seja ela. Mas pelo menos ela ganhou um minigame de dança. Também temos o minigame do Funky Kong, que se trata de um jogo de pesca. A cada mapa o Funk vai te dar um desafio, tipo pegar um número específico de peixes ou fazer combinações. Esse minigame pra mim é o mais divertido, porque sinceramente ver o Donkey Kong dançando não é nada legal. E diferentemente da Candy, o Funk não perdeu a utilidade no game. Pelo contrário, ele ainda serve como transporte para outro mapa. Então, vez ou outra, você ainda vai fazer uma paradinha na barraquinha dele. E se você terminar esses minigames com uma pontuação legal, no fim, a recompensa é uma fotinha, que você pode ver lá no menu. Obviamente, com a qualidade do Game Boy, né? Então, não espere grande coisa não, ok? Vale a pena? Bom, só se tu realmente quiser os 100% do jogo. Essas fotos estão escondidas nas fases em lugares muito específicos, como em buracos, às vezes invisíveis, em cima de alguma coisa que com certeza pode te matar. Então a busca passa a ser uma tentativa e erro. Por isso a ajuda de um detonado é meio que essencial hoje em dia. Mas claro, só se tu realmente quiser fazer coleção dessas imagens com qualidade do Game Boy. Vale a pena? Me diga você. E continuando, no que diz respeito à jogatina, a versão do Game Boy continua a mesma coisa. Você continua o jogo normalmente, passando pelas fases difíceis pra caceta até a fase final, quando finalmente chegamos ao navio do Kiryu. Aqui a batalha continua a mesma, e a trilha, mesmo sendo diferente, continua igualmente foda. E após isso, é jogo finalizado. Agora é aquela hora que a gente larga o controle, olha pro teto e pensa: e aí, será que valeu a pena? Olha, na minha opinião sim. Donkey Kong para Game Boy é uma porte da versão original do Super Nintendo. E assim como a maioria de outros portes, a ideia principal é emular a sensação de estar jogando o mesmo jogo, mesmo em consoles diferentes. Geralmente eles não mudam muito de um jogo para outro, mas nesse caso sim. O Game Boy é um portátil, portanto mudanças são necessárias para saber qual é o hardware do aparelho. E essas mudanças vão de coisas mais notáveis, como o gráfico, o som e coisas que tu vai saber jogando. E o exemplo disso é justamente a gameplay. Não é como se o outro fosse ruim ou algo do tipo, mas só essa questão de poder salvar em qualquer lugar do mapa já sobe muito no meu conceito. Que nem eu falei antes, essa parada de poder usar o avião do Funky Kong em qualquer lugar também é muito maneiro. Claro, né, tu só pode visitar os cantos que tu já foi, mas ainda assim é muito útil. E eu sei que eu falando não parece grandes coisas, mas se tu pegar pra jogar o original e depois esse, tu vai perceber uma grande diferença. E dizendo tudo isso, Donkey Kong para Game Boy Advance ganha o selo, joguinho legal. Faz tempo que eu não falo isso. Apesar das diferenças, o jogo continua bastante divertido. E essas adições da gameplay são um atrativo a mais para os jogadores mais antigos. Graficamente ele é mais feio que a versão original, mas ele compensa em alguns visuais mais interessantes. Tipo, eu nem tinha notado, mas tem uns bichinhos pequenos andando pela fase. Desde lagartos até aranhas, sei lá, esses detalhes que dão um toque a mais nas fases. Além de que algumas coisas estão meio trocadas. E eu penso que ficaram até melhores, na minha opinião, é claro. E pelo visto eu não fui o único que curtiu essas adições. A gente pode jogar a trilogia todinha Donkey Kong Country no GBA. Todos os 3 jogos receberam porte pro portátil, o que é bem maneiro. Sair de casa e poder jogar os teus games sem ter que levar o console por aí é bem útil. Eu mesmo até hoje tenho a minha fitinha de DK3, mesmo com meu Game Boy tendo falecido há muito tempo. F no chat. E bom, por hoje é só. Valeu por ter assistido até aqui. E me conta aí nos comentários o que tu achou do game. Se tu notou alguma diferença, alguma coisa que eu não citei aqui, de qualquer forma, comenta. E também não esqueça de compartilhar, que é muito importante pro crescimento do canal. E eu prometo tentar não demorar tanto pra próxima review. Mas é que às vezes sabe, só dá trabalho ou é preguiça mesmo. E no mais é isso. Eu vejo vocês na próxima review. Eu sou o Odd e até o próximo vídeo. Fui! Quando chegamos ao navio do K-Rool,
É K. Rool. Toda vez eu erro, velho. Eu tô esquecendo como é que grava vídeo, cara.